Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre esse atacante promissor do Atlético Paranaense que já foi procurado tanto pelo Remo quanto também para o Paysandu lá no comecinho da temporada de 2023, que é o ponta esquerda, ponta direita, Julimar. Ele tem 22 anos de idade, revelado nas categorias de base do Criciúma, chegou no Atlético Paranaense em 2020, já havia disputado, por exemplo, duas Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa do Tigre e nessa atual temporada, após uma grave lesão ainda no ano passado, ele teve que passar por um processo cirúrgico no seu joelho, só fez 3 jogos em 2023 e a última vez que ele ficou no banco de reservas, uma na partida no Campeonato Brasileiro, no dia 11 de junho, e a outra só ainda no mês de março, na disputa do Campeonato Paranaense, onde ele participou de 3 partidas no estadual desse ano, onde o Atlético foi campeão, somente entrou em 44 minutos. Então, um jogador que não está nos planos do Atlético nesse atual momento, mesmo tendo renovado o seu contrato nessa atual temporada, como ele é jovem, tem bastante potencial, o seu vínculo anterior era até dezembro de 2023, foi estendido, segundo o Globo Esporte, até dezembro de 2025. Essa informação, que o jogador foi procurado tanto pelo Remo quanto também pelo Paysandu, foi trazida lá pelo Twitter do @empresáriojrb1. Vou deixar aqui para vocês o print dele também, falando em pelo menos 2 ocasiões para o começo da temporada, ali um pouco antes também do começo da Série C do Campeonato Brasileiro, com interesse em contar com o atleta. E sem sombra de dúvidas, ajudaria bastante qualquer uma das 2 equipes na disputa do Campeonato Brasileiro. Vou deixar aqui também o seu mapa de movimentação na Série B do Campeonato Brasileiro, com a camisa do Criciúma na temporada de 2020. Pode observar também que ele joga ali mais como um ponta esquerda, na ponta direita também, às vezes fazendo um segundo atacante. E outra curiosidade também, o Julimar, que ele é da cidade de Nova Ipixuna, no interior do Pará, porém começou nas categorias de base do Criciúma, Ele está no Criciúma desde a temporada de 2016, naquela ocasião ainda na equipe sub-15. Sobre as suas principais características de jogo, é um ponta muito agressivo, muito veloz, Ele tem tanto a força física quanto também aquela explosão. Para chegar na linha de fundo, geralmente tem essa principal característica, as jogadas 1 contra 1, tabelas, dribles curtos também, sempre em direção ao gol. Consegue pegar bem na bola em finalizações de primeira, foi uma sensação nas categorias de base, tanto do Criciúma também, fazendo alguns bons jogos na equipe de cima, quanto também na equipe principal do Atlético Paranaense. Então, essa explosão, o domínio de bola, a jogada mais aguda em direção à linha de fundo e buscar a finalização em direção ao gol, acho que é os pontos mais destacáveis da sua carreira até aqui. 1,82 m de altura, ele que é destro, pode jogar na ponta esquerda, como eu deixei para vocês o mapa de movimentação, já vi alguns jogos dele também no Atlético na ponta direita, nas categorias de base jogando, até mesmo, porque não, como um segundo atacante, até porque é um jogador forte fisicamente, é alto, 1,82 m de altura, também pode fazer essa função mais centralizada, 82 kg, então é um jogador que me agrada bastante. Esse Julimar poderia ser um empréstimo tranquilo do Atlético Paranaense, acho que obviamente tem espaço em algumas equipes, até quase todas as equipes na Série B do Campeonato Brasileiro, acho que seria uma boa opção, mas como ele não atuou nessa atual temporada de 2023, acaba sendo uma grande incógnita. O atacante também que na temporada passada, ele que está inscrito na disputa, por exemplo, da Copa Libertadores, permaneceu no Furacão, apesar de algumas sondagens, tanto do futebol português, do Santa Clara e também do Estoril Praia, ali em meados de dezembro, janeiro, para essa temporada agora de 2023, e também em janeiro da última temporada de 2022, o Al Ain dos Emirados Árabes demonstrou interesse do atleta antes daquela sua grave lesão no joelho, que acabou tirando das temporadas. Vou deixar aqui para vocês também o gol dele, para falar um pouco mais sobre a sua trajetória. Começa nas categorias de base do Criciúma, faz 3 jogos no Campeonato Catarinense em 2018. 2019 o ano que ele mais participa, com 25 atuações, 2 gols marcados e também uma assistência. Naquela ocasião, também já tem as suas primeiras oportunidades na Série B do Campeonato Brasileiro. Foram 11 atuações na segundona com 1 gol marcado. 2020 ainda é o seu último ano, no Criciúma, ele começa ali nas categorias de base e é negociado com o Atlético Paranaense, faz 6 gols em 24 jogos na equipe sub-20, estreia no profissional do Furacão com mais 3 atuações. 2021 retorna para o sub-20 com ótimos números também, 18 jogos e 6 gols marcados. Na equipe de cima, soma 6 partidas. 2022, quando ele vinha ganhando um pouco mais de espaço, marcando os seus gols, foram 2 gols e 2
2 assistências em somente 12 jogos pelo Atlético Paranaense, tanto na disputa do Campeonato Estadual quanto também na Recopa Sul-Americana. O Atlético, que estava com o elenco reserva, o Julimar vinha sendo bem mais titular do que reserva, e por que não, poderia ser um bom nome para a sequência do ano até ter essa grave lesão. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse jogador paraense. Acho que seria sim uma baita solução, já foi procurado nessa atual temporada, o Náutico também, né, na Série C do Brasileirão, lá no comecinho do ano também, fez uma consulta pelo jogador, até aqui ficou indefinido, não se tem notícias de mais nada, se ele vai ter oportunidades, por exemplo, no elenco de cima do Atlético, não vem nem ficando no banco de reservas, né, como mencionei, somente uma vez ele ficou no banco, nessa Série A do Brasileirão, na temporada somente 3 jogos, e tem bastante potencial, está 100% fisicamente, acho que o empréstimo até o final do ano poderia ser uma baita solução. Pode deixar também o que você pensa a respeito desse jogador, ex-Criciúma, e agora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o mais novo reforço do Paysandu para a sequência do Campeonato Brasileiro, que é o volante Lucas Paranhos. Ele que tem 28 anos de idade, destro, geralmente aqui no futebol brasileiro, rodou, né, tanto no interior de São Paulo principalmente, quanto no interior mineiro. Estava por último vestindo a camisa do Grêmio Prudente, esse clube do interior de São Paulo, na disputa da Copa Paulista. Iniciou a temporada ainda no Manaus, somando até aqui 10 participações em 2023. Uma indicação do próprio técnico Hélio dos Anjos, que comentou na sua coletiva de imprensa, né, após a vitória no clássico contra o Remo por 1-0, falando sobre a versatilidade desse jogador, e que inclusive quem indicou ele foi o mesmo que indicou o volante Alisson para a Ponte Preta na temporada passada. O Alisson, que hoje defende a camisa do Cruzeiro, né? Então o Hélio, sempre muito esperto, né, acabou já fazendo essa contratação para o Paysandu na sequência do Campeonato Brasileiro. Essa outra informação também já foi confirmada pelo próprio executivo de futebol bicolor, o Ari Barros, né, em entrevista à Rádio Liberal. Ele falou o seguinte: contratamos sim, o atleta chegou nessa madrugada. Tem ainda a possibilidade de contratação de mais um jogador, mas é só uma possibilidade. Temos que ter os pés no chão e pensar jogo a jogo. Vamos focar hoje no resultado, em conquistar mais 3 pontos, né? O que disse o Ari Barros antes da bola rolar para esse repá, onde o Paysandu acabou saindo vitorioso, né, com um gol importante ali também no primeiro tempo, para dar uma moral, e outros reforços chegando também. O próprio técnico Hélio dos Anjos, na sua coletiva de imprensa, comentou sobre, por exemplo, a contratação do lateral esquerdo Kevin, né, que já tinha essa boa experiência com o atleta vestindo a camisa do Náutico, e outros jogadores desse mesmo perfil, né. Não são atletas badalados, conhecidos, por exemplo, no futebol brasileiro, mas que vêm com força física, com vontade, e também já com o aval do técnico Hélio dos Anjos para a sequência da Série C. Acho um perfil interessante. Para falar aqui um pouco mais sobre as principais características de jogo do Lucas Paranhos. Ele que é destro, 1,85 m de altura, 72 kg. Tem 28 anos de idade e já uma boa rodagem no futebol brasileiro. Pelo que eu pude observar, vestindo a camisa do Manaus, ele jogava mais, digamos, como um segundo volante. Ele pode fazer as duas funções, segundo ou primeiro volante. Mas no Manaus ele ficava um pouco mais contido, mais defensivo. No interior paulista, tanto na sua passagem ali, por exemplo, no Velo Clube, ele jogou em vários outros clubes também, né? Tanto pelo Velo, quanto também agora recentemente no Grêmio Prudente, no Coimbra, em Minas Gerais, um bom campeonato mineiro em 2021. Ele jogava um pouco mais avançado, quase como um terceiro homem ali no meio de campo. Quais são as suas principais características? Ele sabe muito bem sair jogando, boas tabelas pelo meio de campo, sempre dá condição para receber, ou seja, não é aquele volante que vai esconder do jogo, muito pelo contrário, consegue vindo de trás ter uma boa qualidade na saída de bola, trabalhar muito bem. Também, além desses passes mais curtos, tabelas e também lançamentos para os seus companheiros, foi esse o ponto que eu mais observei nessa saída de jogo. Geralmente na parte de marcação também é quase como um segundo volante, aquele cara que vai morder um pouco mais acima na parte de marcação. Tem sim um bom desarme e também uma boa antecipação. Dá para dizer que também é um jogador ágil, tem sim uma boa velocidade. No Coimbra, onde ele jogava um pouco mais avançado, eu vi ele puxando alguns contra-ataques quase com que pela meia esquerda, sabe? No Manaus eu não observei muitos lances nesse sentido. Ele era um pouco mais defensivo, ajudava principalmente a limpar a grande área, distribuir a jogada, recomeçar, por exemplo, alguns lances pelo meio de campo. No Coimbra não, eu vi ele dando mais sequência, até mesmo quase caindo na ponta esquerda, com maior velocidade, aparecendo também para um cruzamento ou para finalizações de longa distância. No interior paulista também foi o jogador que marcou alguns gols nessa batida de fora da área. Mas no geral, pegando o seu desempenho, por exemplo, em uma competição
similar, né, como vai ser agora. Ele jogou no Manaus na Série C em 2022 e agora tem esse mesmo desafio no Paysandu. Eu imagino dele jogar um pouco mais recuado, basicamente quase como um segundo volante, ajudando nessa parte de marcação e principalmente na saída de bola. Tem sim essa boa qualidade no pé, no passe e uma boa altura, né, 1,85 m, pode ajudar também no jogo aéreo. Além dessa boa inversão de jogadas, boa visão de jogo também, não aparecer muito para finalização, por exemplo, na sua última participação na Série C. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito do Lucas Paranhos, se chega ou não para ser titular na sequência do Campeonato Brasileiro. Pode não ser um jogador muito conhecido, mas já chegando com o aval, né, o técnico Hélio dos Anjos e também com boas temporadas passadas, acho que é uma boa aposta. Vamos ver, né, como que ele vai se sair na sequência do